Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então os fariseus disseram: O teu testemunho não vale, porque estás dando testemunho de ti mesmo. Jesus respondeu: Ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é válido, porque sei de onde venho e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu não julgo ninguém. E se eu julgo, o meu julgamento é verdadeiro, porque não estou só, mas comigo está o Pai que me enviou. Na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Ora, eu dou testemunho de mim mesmo e também o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Perguntaram então: Onde está o teu Pai? Jesus respondeu: Vós não conheceis nem a mim, nem o meu Pai. Se me conhecesseis, conhecerias também o meu Pai. Jesus disse essas coisas enquanto estava ensinando no templo, perto da sala do tesouro. E ninguém o prendeu, porque a hora dele ainda não havia chegado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, continuamos no Evangelho de São João, porque nesses dias nós estaremos neste Evangelho percebendo, vendo que as autoridades do tempo de Jesus, e as autoridades aqui são os fariseus, os saduceus, ali tem também os doutores da lei, todos esses que faziam um grupo, estavam muito preocupados com essa tal pessoa de Jesus que estava se declarando como Deus. E para eles isso era uma blasfêmia. Eles já tinham decidido de matar Jesus justamente por causa disso, porque ele sendo um homem, eles diziam, ele se diz ser Deus, então ele deve ser morto. Aqui nós estamos vendo a sentença que eles já haviam dado para matar nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus agora está provando para eles que ele é o Messias esperado, que ele é o Filho de Deus, sim, embora eles não reconheçam. E aí Jesus, hoje, nesse evangelho que está em João 8, de 12 a 20, Jesus começa dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a luz que ilumina as trevas. Lembremos que na missa de Natal, a primeira leitura que nos dá é aquela leitura também do livro do profeta Isaías. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz. Na verdade, meus irmãos, o pecado de Adão e Eva gerou também isso no mundo. O que gerou no mundo? Trevas, escuridão, ação do demônio. Embora nós não enxerguemos essas trevas, porque para nós chegarmos a vê-la, nós teríamos que ter uma visão espiritual. Então o mundo jaz nas trevas. Depois São João vai dizer isso lá na primeira carta que ele escreveu. O mundo jaz sobre o poder do maligno.
o mundo jaz nas trevas. Imagina você andando no meio das trevas, no meio da escuridão. Nós não sabemos para onde ir. Podemos cair no desfiladeiro. Podemos cair no precipício e morrermos. Então agora, Jesus, que é a luz, ele vem para brilhar no meio das trevas. É importante notar que Jesus está no templo, como disse aqui no Evangelho, que esse fato aconteceu no templo. E no templo de Jerusalém existia uma antessala que se chamava o Santo, e depois tinha a outra sala que era o Santo dos Santos. Na sala do Santo dos Santos estava a Arca da Aliança. Na sala ali do Santo estava a Menorá, que era aquele candelabro de 7 pontas. Tinha também os pães ali da proposição, que era colocado ali também. Então, quando Jesus ele se apresenta dizendo que ele é a luz do mundo, ele está mostrando que ele é aquela luz que mostra a presença de Deus no templo. Então, ele é a luz que mantinha aquela menorá acesa dia após dia. Era colocado ali o óleo, e aquele óleo ia mantendo aquela luz acesa para clarear o templo. É bem semelhante àquela luz que é vermelha, que é colocada no lado do Santíssimo Sacramento, para mostrar que Jesus está presente. Então, Deus está presente ali. Então, agora, Deus está presente no meio de nós, por meio da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus está dizendo bem claro: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Se Jesus disse que aqueles que o seguem terá a luz da vida e não vai andar nas trevas, quem não o segue está nas trevas, meus irmãos. Está caminhando para a condenação, está caminhando para a morte. Se aqueles que seguem Jesus, ele está no caminho da vida e é a vida eterna, aqueles que não estão caminhando para a destruição da sua própria alma. Se nós olharmos no mundo de hoje, nós vamos perceber isso. As pessoas não querem saber de Deus. Aquela preocupação que eu sempre trago, que hoje um aluno vai para a escola ou vai para uma faculdade e lá eles são doutrinados a se tornar ateus. Lá se fala mal de Deus, se fala mal da igreja, se fala mal dos sacerdotes. A história da igreja é contada fora do contexto. Aí fala de Inquisição, que a igreja matou muita gente. Na verdade, quem matou foi a parte civil. E aí vão contando, vão narrando um monte de coisas que estão fora. São narrativas, como hoje se fala muito disso, de narrativas. São narrativas para levar o católico a não acreditar mais em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aquele católico que entra, aquele jovem que entra numa faculdade hoje, são doutrinados ao ponto de que quando eles terminam a faculdade, e já no decorrer da faculdade eles já vão mostrando, eles já não vão mais à missa, não querem mais saber de confissão,
é andar nas trevas. Se fala bem de toda e qualquer outro tipo de religião. Mas quando chega na religião católica, aí começa a falar. Aí fala que na Idade Média não foi o tempo de luz, não, foi o tempo de trevas. Por quê? Porque na visão ateia, essa ideia, nessa visão comunista, as pessoas colocavam Deus como centro. Então eles não tinham como caminhar. Então, porque Deus, uma vez que não existe, as pessoas eram bobas, alienadas. Foi um tempo de que a igreja perseguiu, fez isso e fez aquilo. Todas narrativas contadas fora do contexto. Eles vão falar dos iluminados, que aí quando entra ali no período do iluminismo, do humanismo, que o homem é colocado no centro e Deus é colocado de fora, ali diz que aí é o tempo da luz. Não, é o tempo das trevas. Por que é o tempo das trevas? Porque eles estão tirando Deus, que é o centro. Porque só Jesus, só Deus pode iluminar o caminho. Por isso que Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós recebemos toda essa influência. E eu preciso notar que tudo começa lá com a Revolução Francesa. A Revolução Francesa é o ponto aonde se começa a revolta contra a monarquia, a revolta contra o papado, contra a igreja. Aí as trevas começam a tomar conta. E para nós retornarmos, é preciso que nós nos voltemos para aquele que é a luz, que é Jesus. Porque Ele é Deus, Ele veio do céu. E aí Jesus, nessa discussão, ele começa a falar que ele mesmo dá o testemunho dele e eles começam a questionar. Não, você não pode dar seu testemunho, tem que ter outras pessoas para testemunhar. E Jesus já tinha dito que o testemunho já havia sido dado por João Batista, por Moisés, pela Sagrada Escritura e pelo Pai. O Pai que está no céu no momento em que ele foi batizado, este é o meu filho amado. Nele eu coloco todo o meu amor. Lembremos também lá na transfiguração, quando Jesus se transfigura em luz, aquela luz mostrando a sua glória naquele momento, que Pedro fica até zonzo. Vamos construir uma tenda, uma para mim, uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias e tudo mais. E aí se ouve uma voz do céu: esse é o meu filho bem amado, ouvi-o. E nessa discussão aqui eles não querem ouvir Jesus. E mesmo assim, Jesus mostrando que o Pai é que dá o testemunho dele, que o Pai o enviou, e eles não querem saber. A intenção deles é destruir Jesus. E essa, meus irmãos, é a intenção do mundo de hoje. Eles querem apagar o nome de Jesus do nosso meio. E como apagar o nome de Jesus do nosso meio? Doutrinando as crianças, doutrinando os jovens, porque os mais velhos já estão doutrinados na fé católica, então eles vão começar pelas crianças. E aqui é importante uma coisa: eles começaram pelos adultos, não deu certo, passaram para os jovens, não deu muito certo, aí passaram para as crianças. Então já começa desde criança a doutrinar elas, levando elas ao ateísmo,
a não acreditarem em Deus, oferecendo aquilo que o demônio quer oferecer: prazer, dinheiro, uma felicidade passageira aqui. Tudo isso sem Jesus, exaltando as religiões pagãs, porque as religiões pagãs, por elas serem pagãs, elas não acreditam em nosso Senhor. Então se exalta, e perseguição aos católicos, perseguição à igreja. Estou entendendo? Apagando o nome de Jesus, acabou a Igreja Católica, acabou a adoração ao verdadeiro Deus. Claro, meus irmãos, que isso não vai acontecer de forma plena, não. Mas muitos iludidos pelos falsos ensinamentos, por conversas fiadas de ilusão de místicas, de religiões falsas, de buscar não a Deus, mas uma energia, vão levar as pessoas a um paganismo, como já tem levado muitas pessoas. E nós precisamos perseverar, nós precisaremos continuar firmes em Jesus Cristo, firme no que a igreja ensinou, no depósito da fé, nos santos padres, os padres da igreja, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino. Precisamos retomar essas leituras, São João Crisóstomo, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, Santa Catarina de Sena, e assim por diante. Precisamos nos firmar, meus irmãos, para que nós não sejamos enganados e sejamos tomados pelas trevas, e sejamos tomados pela visão errada, pela noção errada, e sermos dominados por Satanás. Precisamos ser firmes. Ainda que dentro da própria igreja exista também aqueles que, embora digam que são católicos, mas eles estão empenhados em levar os católicos à perdição, a não crer em Jesus. Imagina os próprios católicos levando as pessoas a não viver a religião correta. São aqueles chamados infiltrados, que na verdade não são católicos. Eu estou dizendo que são católicos, mas não são católicos. Eles estão infiltrados e aí vão ensinando através da catequese, através das próprias autoridades religiosas, e vão colocando Jesus somente falando da sua natureza humana, mas não falam da sua natureza divina, a negação dos ensinamentos do Senhor, a querer mudar o catecismo, um evangelho adaptado às suas conveniências. A verdade é retirada e começa a colocar versículos da Sagrada Escritura fora do contexto para justificar os seus pecados, os seus erros. E aí o mundo vai dominado pelas trevas, porque eles querem destruir a Igreja Católica para assim destruir Jesus da nossa vida. O que me consola é que Deus é Deus e Deus não vai permitir que isso aconteça. Mas Deus também nos deixa livres para nós fazermos as nossas escolhas. A escolha, meus irmãos, é a verdade que vem de Jesus. Essa é a verdadeira escolha, que vem ali de Pedro, passando pela sucessão apostólica, até chegar aos momentos atuais,
tempos difíceis. Perseguiram Jesus para destruí-lo e agora perseguem a Igreja Católica para destruir nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós temos Jesus como a nossa luz. Jesus é a luz do mundo. E quem o segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Muito obrigado, Senhor, porque nós te seguiremos. Mas dai-nos força, Senhor, diante das perseguições, para nós não esfriarmos. Não permitais, Senhor, que nós venhamos a entrar na onda da apostasia. Porque nós cremos em Deus que é Pai, Criador de todas as coisas. Nós cremos em Jesus Cristo, nosso único Salvador. Nós cremos no Espírito Santo, que nos santifica, que nos ilumina na verdade, e na Igreja Católica, que é a nossa casa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.